Salve quarta-feira, aquele abraço, bom dia para você ligado aqui no Tomazão TV. Vamos lá em frente, atualizar as informações da dupla Repar. Falando do Paysandu, debandada. Pois é, jogador pedindo para dar no pé, não segurou a onda. E aí não é só uma questão de ser atleta, é ter caráter também, né? Cumprimento de dever, ter dignidade, honra em defender a instituição. Mas se não serve, tem mais aqui embora mesmo. Não deveria nem ter vindo, melhor assim, né? Aí você vai falar dos jogadores que chegaram aqui com pompa, né? E que chegaram a ser jogadores titulares do time do Paysandu. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. O Paysandu que vai viajar hoje para Goiânia, está treinando agora de manhã, encerrando os preparativos para a viagem à tarde, já que no CT do Vila, na quinta-feira, amanhã, vai fazer o apronto para o jogo de sexta-feira contra a equipe do Atlético Goianiense. Bom, o Paysandu tem que fazer o papel dele, jogar futebol, jogar com dignidade. O Remo tem a volta dos jogadores que estavam aí fazendo fisioterapia, entregue no NASP até ontem, Marcelinho Nico e também o Natan Camargo. A partir de hoje, o Guto já vai ter o grupo, menos o Panagiotis, para poder formar o time que vai estar domingo contra a Chape. Decisão, sim. É jogo decisivo, é confronto direto. Baianão, 6h30 da tarde, no domingo. Então, para a gente começar o nosso papo, lembrando que é importante que você assine o canal, acione o sininho, deixe o like para fortalecer o conteúdo. Vamos em frente, que a semana está cada vez mais aquecida e prometendo um final realmente feliz, né? Infelizmente, com o Paysandu tendo que cumprir esse papel na sexta-feira, mas o jogo de domingo do Remo contra a Chape, sem dúvida alguma, é o jogo da semana, o jogo do ano para o Remo na temporada. Falando do Paysandu, olha só, Thiago Heleno, Novídio e Quintana, 3 zagueiros, tá? 3 zagueiros. Mas em contrapartida, o Maurício Antônio, daqueles que estavam contundidos, se recuperou, vai para a briga, ele mantém a palavra, vai jogar pelo Paysandu o restante da temporada, mas também tomei conhecimento que o Maurício Antônio tem proposta do Guarani e dificilmente vai permanecer no Paysandu. Aliás, desses jogadores que estão aí, muito difícil fazer uma triagem aí para temporada de 2026. Aliás, estamos aguardando a diretoria do Paysandu se pronunciar a respeito das medidas a serem tomadas com relação às mudanças e já falando do projeto. Além do Ronaldo Trindade e o Denner, que não devem também continuar, deverão ser chamados para um acordo. Até o Denner está machucado. E tem jogador que se diz machucado, mas que não está. O Rossi, por exemplo, está esperando ser chamado. Um jogador que chegou aqui com toda a pompa, era torcedor do Paysandu, queria jogar no Paysandu, mas não abre mão de nada. Então já viu o que vem por aí. É bomba. E essa o Roger vai ter que segurar, porque foi ele que ele comprou essa ideia de ter o Rossi no Paysandu. Olha só, olha o que diz o Pedro Henrique, garoto da base, que vai ser titular contra o Atlético Goianiense. É uma fala de ontem, até porque ninguém do Paysandu está falando, está todo mundo caladinho. Ao invés de jogar futebol, tomara que eles joguem futebol. Calados, eles estão errados. Então, jogando futebol é melhor. Quando você dá valorização ao garoto da base, e é assim que ele se expressa. Fala aí, Pedro Henrique. Teve várias pessoas envolvidas nessa chegada ao Paysandu, né? Sempre foi um sonho jogar nesse clube, que eu cresci torcendo por esse clube. Teve o Pedro Henrique, o Pedro Chaves, treinador do Sub-20 na época, que me trouxe para cá. Teve muitas pessoas, o professor Nadi, muitas pessoas mesmo, teve o suporte de muitas pessoas da minha família principalmente, e consegui chegar aqui no clube, né? Desenvolver o que eu sempre sonhava, que era meu futebol, para ajudar esse clube,
desde a base e vim vendo tendo uma crescente, né, em questão de aprendizados, de categoria por categoria. A gente conseguiu se consagrar campeão do Sub-20, logo após do Sub-17, que eu estava disputando no ano. E logo após de ser campeão no Sub-20, a gente conseguiu ser campeão, né, conseguir a vaga para a Copa do Brasil. E agora está no profissional ajudando aí. É isso aí, jogador formado da base, que tem a honra de vestir a camisa do Paysandu e defender a instituição que ama. Então a base ela precisa ser tratada com esse carinho. E o Pedro Henrique é o exemplo desse time do Paysandu no comando do Márcio Fernandes. Com relação ao time, amanhã a gente vai falar. E o Remo treinando mais uma vez hoje pela manhã, preparando a equipe com todo mundo, menos o Panagiotti, que continua em tratamento, Marcelo Rangel, fisioterapia, vai voltar. Marcelo Rangel, semana que vem, talvez já esteja no campo. Essa é a expectativa. Mas o Natan Camargo, Marcelinho, Nico Ferreira, e aí o Guto tem praticamente todo o grupo à sua disposição. E no meio-campo é que ele vai tentar arrumar. Será que ele volta com o Natan Camargo, tirando o Pedro Costa, colocando o Natan Pescador com o Caio Vinícius? E aí o time seria o mesmo, né? Sem modificações, com o Marcelinho, com o Jorge, o Kaique e o Klaus, e na frente o Nico, o Diego e também o Pedro Rocha. Mais ou menos isso aí. É decisivo? É confronto direto. Não define nada, até porque vamos ter depois mais 3 jogos. Mas é uma decisão e tem que estar com o pé no chão. Olha só o que diz o João Pedro, autor de um dos gols da vitória contra o Cuiabá. Muito consciente naquilo que ele fala em relação ao momento do Remo e a importância do jogo contra a Chapecoense. João Pedro, português, aqui no Tomazão TV. Não, ainda não é uma definição, uma situação definitiva, mas é uma situação muito importante em que nós podemos dar um passo gigantesco. Se nós ganharmos aos nossos adversários diretos, estamos mais perto do acesso, e contra a Chapecoense vai ser um jogo muito difícil, em que nós temos que ganhar, e é um confronto direto. Mas então uma outra questão agora, o Remo também está na luta pelo título. Um título inédito para o clube, que ele nunca conseguiu, e os rivais locais já têm, então é uma obsessão também para o clube. Isso passou a ser um assunto nas conversas de vocês também, além do acesso, buscar essa conquista, essa taça inédita para o clube do Remo? Não, o grupo todo tem os pés bem assentos no chão. Claro que temos noção do que se passa à volta, mas o mais importante é o acesso. Esse é o principal objetivo, esse é o objetivo que queremos mais, que trabalhamos todos os dias, e no final do campeonato, se for possível o título, claro que vem bem-vindo, é sempre um título. Aí atacante João Pedro, que é uma opção depois de fazer o seu primeiro gol, muito elogiado pelo Guto. Guto está realmente muito focado e trabalha. Não pode nem ser análise em cima desse último jogo da Chapecoense, que ficou muito suspeito aí. O Operário também não jogou nada, parecia que estava lá entrando de férias. E a Chape fez o papel dela, venceu por 2-0, mas o Remo está mais do que alerta. E hoje, 3 da tarde, será divulgado o árbitro do jogo entre Remo e Chapecoense no próximo domingo. Aliás, ontem já foi divulgado o árbitro do jogo Paysandu e Atlético Goianiense. Ele é de São Paulo, é o Lucas Caneto Belotti. É o Lucas Caneto Belotti que vai apitar o jogo da sexta-feira. Atlético Goianiense e Paysandu às 19 horas lá no Antônio Ascioli. E temos mais 3 jogos. Curitiba e CRB. E também Ferroviária e Criciúma. A Série B promete. E domingo, com o Baianão lotado, casa cheia, todos os ingressos vendidos. Foi rapidinho. Foi num sopro. 14 mil ingressos com 14 mil torcedores no Baianão. Valeu, galera. Aquele abraço, abençoado a quarta para todo mundo.